alta sociedade, era uma patente alta, né? Cara de estrelas, ele era comandante. Na carreira dele, ele era como se fosse aqui para nós aquele que fica lá representando as forças armadas do país, né? O ministro da defesa. Que camarada da alta patente, né? Alta patente, ministro da defesa. O cara não era pouca coisa não. Namã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande, olha as virtudes do camarada. Era grande, ele era comandante, ele era grande homem diante do seu Senhor e muito conceituado. O camarada era o top. Glória a Deus, né? Que bênção. Então, amado, a gente vê aqui nessa história que Deus, quando Ele quer agir, Ele age nos pequenos e nos grandes também. E através dele o Senhor terá grande livramento. Como é que diz o versículo? Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Olha, através daquele homem que ele, aos nossos olhos, ele nem pertencia, né, à linhagem do povo de Israel, ele era da Síria. Mas segundo historiadores, diz que ele corria nas veias do Naamã sangue judeu. Segundo historiadores, né? Ele estava numa pátria diferente, mas corria nas veias dele o sangue judeu. Isso eu não tenho certeza, é os historiadores que dizem. Então, diz que através dele Deus deu vitória ao povo da Síria. Lembrando que a Síria, ele era um país que era adversário do povo de Israel. Os sírios eram adversários. Então, aqui diz a palavra de Deus que ele era herói de guerra. Até agora, só coisa boa na vida do camarada, hein? Ele era comandante, ele era grande, conceituado no seu reinado, no reinado daquele rei que estava lá na Síria. Diz que ele era um herói de guerra, mas aí no final do versículo primeiro tem uma vírgula. E depois da vírgula diz assim: porém era leproso. Eita, um cara tão grande, tão rico, tão amado, né? Tão respeitado, condecorado, estrela. E aí, leproso. Tem jeito um negócio desse? E agora? Aí entra, amado, a história, entra Deus na história do homem. Glória a Deus. Apesar dele ser um cara tão conceituado, ele tinha algo que toda a sociedade tem: o pecado. O pecado, ele representa a lepra na vida do ser humano. Então, qual a lição que isso traz para nós? Que independente de quem o homem seja, ele é leproso. Seja pequeno, seja grande, seja lá quem for, ele tem lepra e depende do grande Deus para tirá-lo daquela situação. Muitas vezes é grande aí na sociedade, diante dos homens, é conceituado, é tremendo, todo mundo olha para ele, é uma referência, mas precisa de um milagre na vida dele. Glória ao nome de Jesus. Versículo 2 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Eita, olha que coisa linda, querido. Aquele conceituado general saiu em guerra contra o povo de Deus e, chegando lá em Israel, prenderam uma garota, uma menina. A Bíblia nem fala o nome da menina, só diz assim: prenderam, levaram cativa uma menina. Aí, queridos, o que é que traz para a gente? É que em meio a tantas coisas que a gente está vivendo aqui nessa terra, mesmo a gente não percebendo, a gente é influência na vida de alguém. Pode ser o grande que for, quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer, para quem Ele quer.
Versículo 2 diz que eles levaram cativo uma menina e que ficou a serviço da mulher de Naamã, na casa de Naamã. Olha, Deus trabalhando na vida deste homem. A menina sem nome estava escrava, cativa, e levaram justamente a menina para onde? Para a casa do general. Servir a esposa do general. Mas quem era essa menina? Quem era? Vamos ver quem era essa menina. Versículo 3 diz assim: disse a menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Agora a gente entende quem é essa menina. Quem era essa menina? Uma serva do Senhor. A menina que levaram, que prenderam, que levaram lá para a casa do general. Quem era ela? Uma serva do Deus vivo. Aleluia. Estava lá entre a família do general. Essa menina anônima, ela fez algo que, se fosse um de nós, poderia até fazer coisas diferentes. Porque se uma pessoa chegasse para me prender e me levar cativo para outro país, para outra terra, servir a essa pessoa lá, eu acho que eu tomaria até decisões diferentes dessa menina. Eu ia ficar magoado, eu ia ficar chateado, porque eu estava preso. Me tirou do meu lar, me tirou do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, dos meus parentes, do meu país. Me levou cativo, me levou preso e me colocou lá. Eu não queria mais que ele morresse. Não. Muitos na nossa condição, no nosso olhar, diziam assim: eu quero mais é que ele exploda. Ele me tirou do meu seio familiar. Eu estou aqui presa, cativa. Então, aos nossos olhos, a menina poderia estar cheia de ódio, cheia de mágoa, não era? Cheia de... E tinha razão, porque ela estava presa. Foi o cara que levou ela cativa. Mas ela fez algo diferente do que a gente esperava. Ela tinha Deus na vida dela. E esse Deus que trabalhou na vida dela, arrancando ódio, arrancando a mágoa, arrancando tudo que não presta, ela expôs isso aí para quem estava ao seu redor. Ela disse à sua senhora, ela não disse a ele, disse à esposa de Naamã: eu queria que o meu senhor estivesse lá em Samaria. E ele estivesse lá em Samaria, não era em qualquer lugar. Eu queria que ele estivesse diante do profeta. Eu queria que o meu senhor estivesse diante do homem de Deus, para ele saber que essa lepra, ela ia ser curada diante do homem de Deus. Veja que fé essa menina está proferindo em uma terra distante. Queridos, quantas vezes Deus quer usar a gente? Através de nós, Deus quer fazer a diferença na vida de alguém. Do nosso vizinho, da nossa vizinha, do nosso parente, do nosso amigo, onde a gente estiver. Quantas pessoas Deus quer libertar através das nossas vidas? Aleluia. E a gente muitas vezes não dá lugar para Deus trabalhar. E aí muitas pessoas perdem a oportunidade de ser salva porque a gente não fez a nossa parte. Olhando para nós mesmos, né? Olhando para as nossas dificuldades. Porque se ela fosse olhar para as dificuldades dela, ela não falaria no Deus de Israel. Ela não falaria no profeta. Ela não falaria em ninguém da parte de Deus, porque ela estava presa. Ela poderia até pensar assim: Deus me deixou ser presa, levada para esse lugar, eu vou falar mais desse Deus, vou nada. Então, por causa das nossas adversidades, a gente poderia até fechar a boca e dizer assim: eu estou passando uma luta, uma coisa, uma perrengue tremenda dessa, eu vou mais falar de Deus nada para ninguém. Então, amados, Deus, Ele quer usar a gente apesar das nossas circunstâncias, apesar do que a gente estiver passando. Deus quer usar a gente como o sal da terra e como a luz do mundo, para resgatar, para salvar, para transformar vidas que precisam da nossa mão, da nossa ajuda. A menina disse: eu desejava que ele estivesse lá.
Aí, amado, a esposa de Naamã disse a Naamã o que a menina falou. Naamã pegou a história e levou para o rei. No versículo 4 diz assim: então Naamã disse ao seu senhor, ao rei. Naamã já está com a história e dizendo para o rei: assim falou a jovem que está na terra de Israel. Veja a fé contagiando pessoas. Oh, glória! É muito lindo, querido, quando Deus usa o nome de Deus, a mulher de Deus, quando a fé se manifesta na vida de alguém e a gente transmite a fé ela não fica ali parada, ela vai movimentando as águas. Aleluia! E a fé daquela menininha anônima lá na casa do general já estava no palácio. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 4 diz que versículo 5 diz: respondeu o rei. Veja, o rei já está sendo contaminado. A menina contaminou a sua senhora, a senhora contaminou Naamã agora contaminou o rei. O rei, versículo 5 está dizendo assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 talentos de ciclos de ouro e 10 vestes de vestas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo chegando a ti a carta, saberás que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Agora Naamã saiu da presença do rei com uma carta escrita para o rei de Israel. Veja agora um rei contaminando outro rei. Eu não tenho certeza qual foi o rei que estava lá em Samaria, porque Samaria era o reino do norte e Jerusalém era o reino do sul. Depois de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. Duas tribos ficaram em um lugar e 10 tribos ficaram em outro lugar. 2 no norte e 10 no sul. Então, eu não sei qual foi o rei que estava em Samaria. Eu não sei qual foi. Me parece, eu ouvi falar, me disseram que foi o rei Acabe com aquela abençoada Jezabel. Me parece que foi ele, eu não tenho certeza não. Parece que foi ele que recebeu a carta do rei da Síria. Então, chegando Naamã lá com a carta, aí o rei rasgou as vestes. O rei rasgou as vestes. Tendo lido o rei de Israel a carta, versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida e dar a vida, para que este venha a mim, para que eu cuide da sua lepra? Agora, aquele rei, veja só, que o rei de Israel, veja que coração duro é o coração do povo de Israel, querido. A menina contaminou a mulher, a Síria. A mulher contaminou Amã contaminou o rei da Síria com a sua fé. E agora a fé, chegando à presença do rei de Israel, que era para ter mais fé ainda, ele que foi que fez? Rasgou as suas vestes. Ele não considerou aquela mensagem. Veja que estavam todos envolvidos com a fé, mas o rei de Israel não queria se envolver com aquela fé tão maravilhosa. Ele poderia dizer assim: já que veio para mim, eu vou apresentar a Deus. Como o outro rei de Israel, quando chegou uma carta para ele, o que foi que ele fez? Reuniu o povo, correu para o templo e apresentou a Deus a causa. Foi ou não foi? O rei Senaqueribe, não é o Senaqueribe? Foi isso? O rei Senaqueribe, ele pegou a carta e apresentou a carta a Deus, e Deus mandou resposta. E através daquela carta que Senaqueribe apresentou a Deus, Deus mandou um anjo, e esse anjo matou 185 mil do exército, não foi não? Então, mas esse rei aqui foi diferente. Esse rei, quando ele recebeu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: eu sou Deus, para que o rei da Síria mande para mim alguém para eu curar da sua lepra. O profeta escutou a história. Não sei onde o profeta estava, só sei
que chegou no ouvido do profeta a história. E quando o profeta escutou a história, o profeta disse só aqui, ó, versículo 8: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que existe profeta em Israel. Glória ao nome de Jesus. Ô glória. Amados, quem tem fé é diferente de quem não tem fé. Quem não tem fé se assusta com qualquer peito de fé, não é? Não tem essas bombas aí de São João? Quem não tem fé se assusta com tudo. Tem uma cachorrinha lá em casa que não pode escutar nos pratos de sala. Se esconde debaixo da cama. Dá uma carreira, se esconde debaixo da cama. É isso que quem não tem fé é assim, querido. Se assusta com qualquer coisa. Mas quem tem fé é ousado. Quem tem fé é diferente. Diz assim: por que não rasgar as tuas vestes? Manda ele vir para mim que vocês vão ver que aqui tem Deus nesse lugar. Aleluia! Eles vão ver que aqui é diferente. Aí, querido, o rei mandou o Naamã ir lá para o profeta. E Naamã pegou a sua comitiva e foi. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Veja onde o homem foi parar. Agora o negócio agora vai ser diferente, querido. Oh, glória. Ele foi para Israel para receber a cura. Foi ou não foi? Porém tinha ido para o lugar errado. Que a menina mandou ele ir para onde? Diante do profeta. Ele foi para onde? Diante do rei. Então ele pegou a direção errada. O que é que isso aí ensina para nós? Que a gente tem que pegar a direção certa para receber o que a gente quer na nossa vida. Não adianta a gente receber uma mensagem que é para ir para o norte e a gente ir para o sul. Vai dar errado. Vai dar errado. Se a gente recebeu de Deus a mensagem assim, então a gente tem que fazer conforme a vontade de Deus. Senão a gente não vai receber o que a gente quer para a nossa vida. Ele pegou o caminho errado. Foi a presença do rei. O rei negou. Mas ainda bem que o profeta escutou a história e mandou ele ir para sua casa. Porque se o profeta não tivesse mandado ele ir para sua casa, ele ia voltar sem ser curado para a sua casa. Infelizmente. Graças a Deus que o profeta ouviu a história e disse: manda ele para cá. Aqui ele vai ver que aqui tem Deus. Então Naamã, chegando na porta do Eliseu, Naamã, ele pensava, ele era grande, ele era um cara conceituado, da alta sociedade, da alta patente. Pensava Naamã, o versículo 9 diz assim: veio, pois, Naamã com os seus carros e cavalos à porta. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai lavar-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás rico. Pensava o general que Naamã ia sair, ia honrar ele, aquelas honrarias, ia dobrar o joelho. Pensou Naamã que o profeta ia colocar a mão nele. Pensou Naamã que o profeta ia erguer as mãos para os céus e orar a Deus. Ele pensou tudo errado. Porque, amado, não existe homem nenhum que merece honra nem glória. Só existe um Deus que merece honra e glória. E o profeta sabia muito bem disso. Sabia que Naamã era grande, sabia que Naamã era conceituado, sabia que Naamã era acostumado a receber elogio, porque ele era, diz a palavra de Deus que ele era da alta patente, da sociedade alta, era acostumado a receber elogio. Pensava ele que o profeta também ia elogiar ele. Ah, não, o profeta disse: meu servo, versículo 11: Naamã, porém, muito indignou-se e se foi, dizendo, pensava, o versículo 11: pensava eu que ele iria ter comigo, ou se ia de pé,
invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre a minha lepra e eu seria restaurado. Não, porventura, não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi muito indignado. Naamã se indignou com a atitude do profeta. Quando Naamã foi para o rei rasgou as suas vestes, o rei ficou desesperado. Mas quando Naamã chegou na frente da casa do profeta, o profeta simplesmente chamou o seu servo e mandou a mensagem. O profeta não quis nem falar com aquele general. Ele se sentiu magoado, ele se sentiu machucado. Quantas vezes, amado? Por causa de uma palavra de alguém, por causa que alguém não falou com a gente, não deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque a gente não foi saudado com a paz do Senhor, né? Muitas vezes, quantas pessoas passam por a gente dá a paz e muitos nem respondem. Vira a cara. Eu já passei por essa situação. E aí a gente muitas vezes fica indignado, chateado, né? Rapaz, fulano de tal não falou comigo, ciclano não falou comigo. É assim o ser humano, ele pensa que vai receber elogios do homem, mas o melhor é Deus, que está olhando para nós e pode fazer o que a gente precisa na nossa vida. Não olhe para ninguém pensando que alguém vai lhe elogiar, lhe colocar no pedestal. Se você não receber elogios aqui, fica tranquilo, porque Deus tem cura para a tua alma. Deus tem algo para fazer na tua história, na tua vida e na minha vida, o que o homem não pode fazer. Mas não olha para o homem, olha para Deus, que Ele tem a resposta para os teus e os meus problemas. Naamã olhou para o homem e mais uma vez ele ia perder a sua bênção. Ele tinha ido para o rei e ia perder a bênção. E agora foi para o profeta e ia perder a bênção também. Porque ele estava olhando para o profeta. Ele estava olhando para a atitude do profeta. O profeta recebeu ele, mas recebeu através de um servo. Vai lá. Diz a ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O quê? Esse camarada não veio nem falar comigo. Eu vim dessa distância, cheio de presente. Olha, o cara tinha levado presente mesmo. O cara tinha levado prata. O cara tinha levado ouro. Foi tantos e tantos quilos de ouro, tantos e tantos quilos de prata. Tinha levado vestes de festa. O cara pegou a comitiva e eram, me parece que eram 16 quilômetros. Somente da porta do rei para a porta de Eliseu, somente da porta do rei para a porta de Eliseu eram 16 quilômetros. Só dentro de Israel, fora a distância que ele já tinha vindo da Síria. Aí ele se indignou. Ele disse: rapaz, como é que pode uma coisa dessa? O camarada nem falar comigo ele veio. Que homem é esse? Eu, general conceituado, grande, o meu rei me trata com carinho, com amor, com decência. Ele coloca tapete vermelho para mim. E um profeta nem falar comigo ele veio. Não, peraí, esse negócio está errado. Será que lá em Damasco não tem Farpar? Não tem rios melhores, águas melhores do que as águas do Jordão? Essas águas aí sujas. Poxa, eu quero isso, nada. E aí o peito dele se inchou. Novamente ia perder a bênção. Olha quantas lições a gente já tirou dessa história. Que nós devemos pegar o caminho certo para receber a bênção. Que nós devemos, as lições que nós devemos tirar desse texto, que nós devemos pegar o caminho certo, que nós não devemos ser egoístas, presunçosos, cheios de orgulho, apesar de quem nós somos, pode ser quem for, pode ser da alta sociedade, da baixa sociedade,
sociedade. Não interessa se você colocar o orgulho dentro do seu coração, você não vai receber da parte de Deus o que Ele tem para você. Não vai, porque Deus ele resiste, diz a palavra de Deus, que Deus ele resiste aos soberbos. Quem for soberbo, se você entrar na presença de Deus com soberba, pode ter certeza de uma coisa: você vai sair da mesma forma que você entrou, você vai sair. Não vai receber nada. Há uma história no Novo Testamento que fala sobre a soberba. Eram dois homens, todos dois subiram. Um todo arrogante: eu dou o meu dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. Senhor, eu não sou nem como esse aí, nem como esse eu sou. O outro disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Não ousava nem levantar os olhos. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Quem desceu justificado? O humilde. E aquele exaltado, ele não recebeu nada diante de Deus. Então aprendemos que a soberba, o orgulho, não tira nada de Deus para nós. Pode ser quem for, quem chegar soberbo na presença de Deus vai sair da mesma forma. Então aprendemos que a humildade é o princípio das bênçãos de Deus em nossa vida. Devemos seguir a orientação de Deus e para o caminho certo que Deus prometeu, planejou, projetou para a nossa vida. Devemos tirar dos nossos corações a soberba para receber algo da parte de Deus. Agora tem mais lições que a gente tem. Eita, já? Meu Deus, eu estou na metade da história. Já é 9 horas, querido, vamos embora. Queridos, mas o que a gente pode aprender através dessa missão é que nós devemos ter uma vida de fé, que ele foi envolvido e impactado com a fé. Nós devemos seguir na direção que Deus mandou a gente seguir, senão, se a gente for para outro caminho, a gente não vai receber da parte de Deus. Devemos tirar o orgulho e depois disso aí, também devemos escutar conselhos, porque depois disso aqui que ele foi, o seu coração se encheu de raiva, de ira, ele tinha no seu exército pessoas conselheiras que chegou perto dele e disse assim: rapaz, se ele te mandasse fazer coisa mais difícil, tu não faria? Sim, faria. Então, 7 mergulhos, cara, no instante a gente faz isso aí, bora-se embora. Ele disse: é mesmo, bora. Foi, obedeceu, o conselho. Então, traz para nós que nós devemos ser pessoas que recebam conselho, né? Pessoas aconselháveis. Tem pessoas que não recebem conselho. Deixa eu quebrar minha cara, deixa eu quebrar minha cara. Eu quero fazer do meu jeito. Então, muitas vezes quebra a cara. Então, ele recebeu o conselho, desceu, mergulhou 7 vezes e aí recebeu a sua cura, recebeu o que ele precisava receber. Voltou lá na casa do profeta, queria pagar. Olha, eu trouxe para você o ouro, a prata, isso aqui. E o profeta disse: tão certo como Deus está comigo aqui, eu não quero esse negócio, leva para tu. Ele disse, aí ele veja o que foi que ele falou: olha, me deixa pelo menos pegar uns três burros cheios de terra, para levar para lá para fazer o altar, para esse Deus que não existe outro Deus, senão esse Deus todo-poderoso, Deus de Israel. Glória ao nome de Jesus. Então, amado, a gente vê que a fé impactou aquele homem, ele obedeceu, foi, recebeu a bênção, e aí, através dele, eu acredito que através dele muitas famílias foram abençoadas depois que ele voltou para si. Amém, queridos? Deus nos abençoe e que a gente possa colocar essa